A paz a todos, amém? Amém mesmo? Amém. Que essa paz que excede todo o entendimento, que essa paz que não está associada às circunstâncias vividas, que essa paz que nos surpreende, nos trazendo tranquilidade, quietude, confiança, que essa paz, a despeito de qualquer resultado dessas eleições, que essa paz esteja nos enchendo e nos fortalecendo, hoje e sempre. Haja o que houver, venha o que vier. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, que Tu sejas muro de fogo em nossa volta. Senhor, não permita que a palavra que será semeada nessa noite seja roubada de nós. Não permita que nenhum dardo ou seta inflamada do maligno nos alcance aqui, mas que nesse tempo nós possamos estar guardados e protegidos pelo Senhor. E que toda palavra do Senhor que será semeada nessa noite, que ela possa encontrar em cada um de nós um solo fértil, onde ela pode brotar, florescer e frutificar a 100 por 1 em nossas vidas, mas, sobretudo, através das nossas vidas para muitos. Nós assim te clamamos, já te agradecendo, em nome de Jesus. E se você orou, você diz? Amém. Amém, amém. Vamos lá. No último domingo, nós estivemos aqui num treinamento. Quem estava aqui no treinamento, levanta a mão. Boa parte. E nesse treinamento, nós passamos aqui 12 horas de treinamento. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, a Raíssa disse: Edi, você pregou 10 horas. Eu disse: meu Deus! Mas para a honra e glória do Senhor, estou de pé aqui, firme e forte, e colhendo testemunhas daquilo que o Senhor falou aos irmãos, às irmãs que estavam aqui conosco. E um dos pontos que eu abordei, que tomou muito do nosso treinamento, foi algo sobre vulnerabilidade. Quem lembra? E algumas pessoas disseram: pastora, como foi importante? Eu digo: como foi importante? Nós precisávamos ouvir sobre a vulnerabilidade. Nós precisávamos aprender um pouco do que é isso, do que significa, o que representa, como afeta a nossa espiritualidade na perspectiva de uma espiritualidade integrativa, mas também como afeta a nossa vida, porque uma vez afetando nossa espiritualidade, vai afetar a nossa vida como um todo. Faz sentido? Então, eu quero partir de algo que nós vimos ali no treinamento sobre vulnerabilidade. E eu quero começar, eu sempre gosto de começar momentos de ministração, da pregação, a partir da compreensão do significado dos vocábulos ou das palavras que eu vou usar naquela temática central. Então, como hoje eu vou falar sobre vulnerabilidade, eu trouxe aqui o significado da Enciclopédia de Significados, nos dizendo o que é essa tal de vulnerabilidade. Assim diz: vulnerabilidade. Me dá um pouquinho de retorno aqui, sem estar assim com essa coisa presa, uma coisa solta, aberta. Acho que está muito médio aqui. Vulnerabilidade aí melhorou, eu acho. É a característica de quem ou do que é vulnerável. Ou seja, frágil, delicado e fraco. A vulnerabilidade é uma particularidade que indica um estado de fraqueza, que pode se referir tanto ao comportamento das pessoas, como objetos, situações, ideias, etc. Exemplo: a vulnerabilidade do paciente é preocupante. Ou seja, a fraqueza desse paciente, o quadro dele tão frágil, é preocupante. Outro exemplo: temos no Brasil uma grande vulnerabilidade no sistema de ensino público. Se você percebeu esses exemplos citados pela Enciclopédia dos Significados,
você vai observar que a nuance deles, a conotação sobre a palavra vulnerabilidade é algo negativo, sim ou não? Algo frágil, algo fraco, algo que preocupa, algo negativo. E aí eu trouxe para vocês uma outra perspectiva diferente desta, que é a perspectiva comumente aceita na nossa sociedade. Então, sempre que alguém falar de vulnerabilidade, a conotação é de uma fraqueza, é de algo negativo. Mas aí eu trouxe para vocês um conceito de uma autora americana. Ela é autora de diversos best-sellers. Ela é pesquisadora e professora de uma universidade americana. E ela é um nome de referência na temática da vulnerabilidade. O nome dela é Brené Brown. Brené Brown. E ela assim declara vulnerabilidade. Aspas. Vivemos em um mundo onde a vulnerabilidade é vista como fraqueza. No entanto, ser vulnerável é, na verdade, a base da coragem. Outra perspectiva totalmente diferente, sim ou não? Então, ela vai dizer, ela vai continuar e vai explicar o que ela quer falar. Vulnerabilidade não é fraqueza, é força, é coragem. Ela redefine vulnerabilidade como algo positivo e poderoso, ou seja, completamente contrário ao que a gente entende por vulnerabilidade. Como assim algo positivo, algo poderoso? Porque ser vulnerável é, na verdade, o maior ato de coragem de alguém, segundo a visão de Brené Brown. Então, ela vai dizer assim, ser vulnerável significa se expor ao risco, à incerteza e à possibilidade de falhar. E nas palavras dela, se expor ao risco, se expor quando tudo está incerto, se expor à possibilidade de falhar, e falhar feio, nas palavras dela, isso exige muita força interior. Ela vai dizer, ser vulnerável é se abrir para a vida com todas as suas incertezas, em vez de se esconder por medo de não conseguir, de não ser capaz ou de não ser suficiente. Para mim, ser vulnerável e se posicionar diante dos comandos do Senhor ou diante dos desafios que a vida nos apresenta. Ser vulnerável e resistir. Ser vulnerável e não voltar atrás. Ser vulnerável e ousar avançar. Para mim, é prova de alguém que está cheio de fé, que está cheio de esperança, apesar das incertezas, e, sobretudo, alguém que está cheio de coragem. Faz sentido? Sim ou não? Ok. Então, eu quero que a gente analise não mais as palavras e colocações da Brené Brown, mas que a gente agora vá para a Bíblia. Porque Brené Brown vai dizer que se nós queremos avançar, se nós queremos amadurecer, se nós queremos crescer, se nós queremos realizar, se nós queremos, aí ela vai falar muito na perspectiva da liderança, porque uma das áreas de atuação dela é na área da liderança. Se nós queremos ser bem-sucedidos, se nós queremos sucesso, a gente vai precisar aprender a lidar e abraçar com essa coisa tão temida por tantos e rejeitada por outros, chamada... Estão comigo? Então vamos olhar para as Escrituras. E eu gosto muito de um cara vulnerável chamado Moisés. No começo do meu ministério, nos momentos de maior vulnerabilidade, nos momentos em que eu mais me senti incapaz, impotente, e em que eu mais temi, o Senhor usou a vida de Moisés, na sua vulnerabilidade exposta nas Escrituras, para dizer, filha, se eu faço através dele, eu posso fazer através de você.
E eu fico imaginando como Deus é lindo, porque quando a gente abre as Escrituras, a gente não encontra lá só exemplos de pessoas que não erraram, que não temeram, que foram perfeitas, impecáveis. O Senhor deixou registrado lá, e a meu ver foi intencionalmente, sinalizações das nossas misérias e vulnerabilidades. Para dizer assim, não é por quem você é, ou por aquilo que você possa ter de você mesma, de você mesmo, mas é por quem eu sou. E a você cabe confiar, a você cabe alimentar esperança, a você cabe resistir e enfrentar o medo, e a você cabe, firmado em mim, se negar a voltar atrás. Essa é uma palavra sobre um povo vulnerável, que não usa máscaras e não opta pelas máscaras para parecer o que não é. Mas um povo autêntico, que assume as vulnerabilidades que tem e vai ao Senhor, apresentando cada uma delas para que o poder dele se manifeste, apesar das nossas debilidades. Então, acredito que tem alguém aqui que vai receber essa palavra hoje à noite. Sim ou não? Eu recebi a minha porção. E aí, olhando para Moisés, a gente vê Moisés diante do autoconhecimento que ele tinha. E nós, no treinamento, treinamos autoconhecimento. E aí eu vi que metade de vocês não estavam no treinamento. Então, quem quiser fazer esse treinamento à distância, no mês de novembro, eu vou estar disponibilizando na minha plataforma de cursos e mentorias esse treinamento que eu dei aqui no domingo passado. 10 horas de treinamento, lá vai ser um pouquinho mais estendido e você pode adquirir e fazer da sua casa, remotamente, no seu tempo e se fortalecer. Mas aqui eu fiz um resuminho para a gente olhar para as Escrituras. Moisés se conhecia. Moisés sabia das suas vulnerabilidades. E Moisés vai dizer, ele vai pedir a Deus para enviar outro no lugar dele. Porque ele sabia que era vulnerável, que tinha muitas vulnerabilidades, que tinha muitas fraquezas. Moisés, ele tinha uma baixa autoestima. E aí, deixa eu ensinar uma coisa que eu já vi gente da Zoe falando. Quando você for falar de como você se percebe, não diga, eu tenho uma alta estima ou uma baixa estima. Está errado. Autoestima é com U. Não está falando de ser alto ou baixo. Está falando que é sobre você mesma. A estima, seu próprio respeito. Então, você tem uma alta autoestima ou uma baixa autoestima. Ok? Aprendam isso. Já vi gente aqui falando errado. Então, vamos lá. Moisés tinha uma baixa autoestima. Moisés tinha dificuldade para falar. Moisés se achava inadequado. Vejam o que está escrito em Êxodo 3:11. Moisés, porém, respondeu a Deus. Deus estava chamando Moisés, entregando a Moisés responsabilidades, entregando a Moisés uma missão. Tinha um plano no coração de Deus. Era algo tremendo. Mas olha como Moisés responde. Quem sou eu? E eu já paro aqui esse versículo. Quem sou eu? Agora observem. Quando Jesus se revela, depois do batismo, em que Deus, na verdade, o revela. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. E Jesus é levado para ser tentado no deserto. Para assim, depois de aprovado, começar a missão. Onde é que Jesus é tentado pelo diabo? Na identidade. Se tu és. Por que esse negócio de identidade é tão importante, minha gente? Porque a palavra diz assim, e é só um versículo, mas que versículo poderoso. A palavra diz, assim como você pensa, você é. Identidade. Olha que coisa. Você acha que você não consegue? Você acha que você é um fracasso? Você acha que você é o quê? Você acha que você é limitado demais? Você acha, assim como você pensa, você é identidade.
E aí quando Deus vai nos dar as experiências que Ele nos deu na grande guerra, que virou nosso manual de guerra, que está indo para o Brasil todo, já tem fora do Brasil, glória a Deus, está lá na Alemanha e por aí vai. Nesse manual de guerra, a segunda arma que o Senhor nos ensinou a usar para vencer o inimigo nas nossas vidas, quem lembra o que era? A nossa identidade. Eu e você precisamos saber quem somos. Agora, não é com o nosso olhar, com as nossas lentes muitas vezes distorcidas, com os nossos padrões de pensamento, muitas vezes presos em fortalezas de mentira. É a partir do que Deus diz sobre nós. Você quer ser alguém forte? Você quer ser alguém que não para, apesar das suas vulnerabilidades? Você precisa saber quem você é em Deus. Moisés vai dizer, quem sou eu? E aí agora vem propósito. Quem sou eu para? E tem gente que paralisa, porque só consegue imaginar, quem sou eu para? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para fazer? Quem sou eu para aconselhar? Quem sou eu para encorajar? Quem sou eu para ousar sonhar esse sonho? Quem sou eu? Moisés vai dizer para Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? A vulnerabilidade de Moisés aqui está relacionada à identidade dele e à baixa autoestima que ele tinha. Faz sentido ou estou falando besteira? Só que a baixa autoestima de Moisés poderia comprometer o propósito dele. Deus está querendo posicionar Moisés para uma grande obra e tudo que Moisés consegue ver é, quem sou eu para fazer isso? E meus queridos e minhas queridas, eu tenho acompanhado a Igreja do Senhor há tantos anos como liderança. Quantas pessoas com tantos talentos, com tantas habilidades, com tantos dons, com tanta graça liberada do alto, com tanta unção que tem se renovado, porque o Senhor tem propósito e assim Ele libera e renova a unção para o propósito. Quantas pessoas que não saem dessas cadeiras, ano após ano, sentado para ouvir alguma coisa que possa lhe fortalecer, para continuar sentado nesta cadeira. Quantas pessoas com medo de ousar nas suas profissões, com medo de ousar ministerialmente, com medo de ousar por onde passa, e com medo de ousar ser quem Deus já te criou para ser, criatura. Quantas pessoas presas na mediocridade do quem sou eu para? Essa palavra o Senhor me traz para dizer a você que você precisa se autoconhecer para saber em que você tem dito a Deus, quem sou eu para? E você permanece nesse mesmo lugar, ano após ano. Essa vulnerabilidade precisa ser exposta, meu irmão, minha irmã. E nessa noite eu quero que você feche os seus olhos agora e diga, Senhor, eu tenho paralisado em uma baixa autoestima. Eu tenho paralisado pensando, quem sou eu para isso? Como se eu fosse fraco demais, incapaz. Esse é o meu caso. Me revela, Deus, porque eu quero romper nessa noite. Que se o Senhor não trouxer algo agora, você possa ter sonhos proféticos. Que você possa ter sonhos proféticos que te deem acesso à revelação daquilo que ainda precisa ser deixado para trás na sua vida, para que você possa seguir para frente e para o alto. Amém? Amém? Então, Moisés continua.
Só que antes de Moisés continuar, eu quero te trazer a verdade da palavra sobre você. Sabe por quê? Porque quando você entende a verdade vai te libertar desta mentira, desta paralisia, desta fortaleza na mente. Conheça a verdade e a verdade te libertará. E sabe o que é que a verdade diz? Diz que você é filha do autor da vida, que tem planos perfeitos, maravilhosos, de te fazer ir além. Esse é o significado de prosperar, ir além, para muito mais do que você poderia pensar, sonhar ou imaginar. Você sabe de quem você é filho? É do Todo-Poderoso. É do Deus que te criou e te formou, que te conhece desde o ventre da tua mãe, quando você era substância informe. E não tem uma debilidade sua, ou uma fraqueza, ou uma vulnerabilidade que Ele não conheça. Mas ainda assim, Ele decidiu te amar. E Ele decidiu entregar o que Ele tinha de mais valioso, que era o filho dele, para dizer, vem para cá, para a posição que eu te criei para você ocupar, porque os meus planos para você são muito maiores do que você pode pensar, imaginar ou sonhar. Você é filho do autor da vida. Oh. Mas Moisés ainda não entendia. E ali em Êxodo 4:11, disse, porém, Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, eu não consigo falar bem. Você faz ideia de quantas pessoas estão paradas olhando o passado? O quanto foram incapazes no passado? O quanto se sentiram limitados no passado? O quanto talvez já passaram vergonha no passado? Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero viver do que se passou, porque a palavra diz que há algo preparado para a minha vida. É ali na frente, é adiante, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum o que o meu Deus e o teu Deus tem preparado para nós. Agora, se eu sei que Ele é bom, e se eu sei que eu sou filho e filha amada, eu não vou me agarrar ao passado que não deu certo. Eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. E eu vou dizer, Senhor, lá vou eu, vem comigo. Apesar das minhas vulnerabilidades. Tem alguém mais querendo dizer isso para Deus? Porque o ano ainda não acabou, meu amado, minha amada. E eu estou cheia de planos para os próximos 3 meses. Eu vou lançar livro. Eu vou lançar mentoria. Eu vou lançar curso. Olha, vocês não estão entendendo o que eu ainda vou realizar. Porque para frente, no Senhor, eu avançarei. Hoje você vai sair daqui vestindo uma roupa nova. E eu vim com essa que parece um manto. Para você imaginar que você está sendo vestido. É um manto novo que o Senhor libera para um novo tempo. De uma nova autoridade. De uma nova unção. Para ir além de onde você nunca foi. Você nunca teve facilidade? O meu Deus, o teu Deus, é o Deus que te transforma e te dá o que você não possui e nunca teve. Agora você vai querer ficar olhando para trás e dizer, nunca tive. Vai olhar para frente e vai dizer, agora eu vou ter. Moisés ainda não entendia. Em Êxodo 4:13, Moisés respondeu mais uma vez ao Senhor. Depois que o Senhor ficou debatendo com ele, Moisés ainda diz assim, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Deixe de ser cara de pau e sem vergonha, de ter coragem de pedir a Deus para enviar outro para fazer a obra que Ele te criou para fazer. Para
para ser quem Ele te criou para ser. Ninguém jamais poderá ser você nesta terra. Ninguém pode ser Augusto. Ninguém pode ser Tchaca. Ninguém pode ser Toninho. Ninguém. Só eles podem ser eles. Por isso que tem uma assinatura própria. E está lá na digital, que não se compara de nenhum outro. Não é igual, não bate. Mistério de Deus. Sabe para quê? Para dizer assim, eu te criei único, única, e eu tenho algo contigo, e eu tenho um plano para você, e não é um plano de revolução industrial, que faz um monte de coisa de uma vez só. Cada um feito para um propósito, nas mais variadas dimensões da vida, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja estudando, seja ministerialmente. Deus tem propósito e plano para você. Você precisa avançar. E pare de pedir que envie outra pessoa. Só você pode ser você. Agora eu sei, ninguém é insubstituível no reino. Porque a obra do Senhor não vai parar. Porque se você for um covarde e mandar enviar outra, a obra não vai parar. Mas jamais será feita como seria por você. Jamais. E aqui eu não estou falando de missão apenas. Estou falando da sua vida. A sua vida. Aquele curso que você não fez porque se acovardou. Aquele convite que você não aceitou porque se acovardou. Aquele momento em que você teve uma impressão e ia, mas não foi. Se Deus quer te posicionar, não diga como disse Moisés, envia outra pessoa. Porque se você fizer, meu irmão, ele vai pegar outra pessoa e aquilo que ele faria diretamente em e através de você vai passar por um terceiro e não era o plano dele. Mas sabe o que é lindo de Deus? É que ainda assim ele não vai te descartar. Esse Deus não é gente, não. Porque eu já tinha desistido, mas ele não. Ele diz, tá bom, Moisés, vem cá, Arão, vai do lado dele. Moisés, ele temia, amados, porque ele estava consciente que poderia falhar. Sabe qual é o texto que me mostra isso? Êxodo 4:1. Êxodo 4:1, Moisés responde mais uma vez. Olha quantas respostas que Moisés deu para Deus. Moisés diz, e se eles não acreditarem em mim? E se não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor não lhe apareceu? Moisés está pinando. Porque Moisés está achando que podia falhar, eles podiam não acreditar em nada do que Moisés estava dizendo. Ia ser uma frustração. Quando o Senhor me mandou fazer lives, eu lembro como hoje. Eu disse, Senhor, mas e se ninguém aparecer? Senhor, e se eu ficar sozinha lá? E aí eu comecei a fazer. E eu lembro que ali na pandemia era muito alto o número de visualizações, estava todo mundo trancado. Quando terminou a pandemia, eu digo, ufa, acabou a live. Agora, olha que interessante, eu estou vendo o Tchaca aqui me lembrando. Eu tinha algumas palavras do Senhor me mandando fazer e eu apresentei todas as justificativas como Moisés. E o Senhor repetindo. E aí eu lembro que um dia a gente morava ainda no Xanaia, eu estava no elevador e eu fechei o olho e disse assim, Deus, se esse negócio de live é para mim, realmente o Senhor está mandando, Senhor, só mais essa vez, manda uma pessoa falar comigo. Tenha paciência comigo, Deus, por favor. E aí eu saí do elevador, e quando eu chego em casa, meu celular vibra. Quando eu abro, Brendinha, que está lá nos Estados Unidos, manda uma mensagem assim, Edi, por favor, Edi, está todo mundo preso em casa, Deus quer te usar. Você precisa fazer umas lives. Eu tenho isso anotado no meu caderno. E aí eu fiz. Mas cada live exigiu de mim um gasto de energia emocional. Porque eu ficava olhando se ia entrar alguém. E depois que o povo entrava e saía, eu via baixando as quantidades, eu dizia, não está prestando, não está servindo, eu sei, está bem, está vendo, por que eu estou fazendo? E vocês acreditam que depois desse tempo inteiro, recentemente, eu vou para Belo Horizonte. Vocês já testemunhei para vocês. Estou lá na reunião, no lançamento do escritório do app da Bíblia e o Version.
E eu fui convidada entre tantas pessoas do Brasil, estou lá, eles lá falando do começo sem ser começo, e eu entendendo que Deus estava falando comigo, aquela coisa linda. E aí eu vou me encontrar com uma consultora, que é lá de BH, Elisa Amâncio. E aí a Elisa diz assim para mim, você precisa voltar a fazer lives. E eu, não, de novo, live não. E ela, você precisa. Eu disse, mulher, precisa não, às vezes dá 5 pessoas, não precisa não, mulher, muito tempo para ninguém. Ela disse, não interessa, você faz, você está deixando o conteúdo que Deus te entregou, não está parado em você, vai ficar lá disponível. Se Deus quiser, Ele leva pessoas depois, mas está lá, você não reteve. E aí eu comecei a fazer live, na primeira live tinha 8 pessoas, quando começou eu digo, poxa vida, velho. Aí eu comecei, vamos, tchá, daqui a pouco baixou para 7 e 6. Eu digo, não, vou ficar sozinha não, Senhor. E já começava assim, não, Senhor, sozinha não, por favor, Senhor, por favor. E hoje, essa live mesmo, com mais de 100 compartilhamentos, mais de 1000 visualizações. Olha quando você fica olhando só para você, ao invés de olhar para o que Deus está colocando diante de você. Gente, eu estou falando que eu tenho autoridade de falar, porque não é porque eu li só, não, é porque eu vivo isso. Então, escute, apesar das incertezas e do medo, apesar de você não se achar suficiente, apesar de achar que você pode falhar em algo que o Senhor te desafia, vá como Moisés foi. Porque sabe o que eu acho massa da Bíblia? Deus inspirou a Bíblia, sim ou não? Ele não mandou quem estava escrevendo apagar essa parte. E suspeita-se que foi o próprio Moisés. Ele não mandou apagar. Ficou lá a vulnerabilidade dele. Ficou lá exposta para todo mundo. Moisés teimando, dizendo, não, manda outra, eu não tenho condição, não tenho capacidade, olha lá, não vai dar certo. Mas apesar disso, sabe o que fez Moisés viver todo o plano e propósito de Deus? Está ali, em Êxodo 4, no verso 19 e 20. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então, Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Sabe o que é isso? Esse homem tinha medo, sim ou não? Esse homem achava que podia falhar, sim ou não? Ele tinha incerteza do que poderia acontecer, sim ou não? Mas ele ficou ou foi? Ele ficou ou foi? Ele ficou ou foi? Então você vai ficar ou vai? Quando a coisa apertou, ele pediu, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Sabe por que eu imagino que ele fez esse pedido? Porque ele conhecia as limitações dele. E ele sabia que ele precisava de Deus, assim como eu e você. Sabe o que Moisés diz lá na frente, em Êxodo 33:15? Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies. Depois de ter ido, e depois do negócio apertar, por causa da teimosia do povo, da rebelião do povo, Deus está irado e diz, esse povo vai ver. Moisés diz, Senhor, preste atenção. Se o Senhor não for, eu não saio daqui. Você consegue entender que já mudou algo na perspectiva de Moisés? Quem pegou? Quem pegou? Lá atrás, Moisés só dizia assim, quem sou eu? Mas agora Moisés está dizendo, se o Senhor não for. Moisés entendeu que não era mais sobre ele. Era sobre Deus. Ah, se o Senhor não for, não me envie. Agora, se o Senhor for, eu vou. Eu tenho uma boa notícia, meus queridos, e eu quero realmente encorajar vocês. O Senhor, Ele está comigo, Ele está com você. E apesar das nossas vulnerabilidades, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos limites, nós podemos enfrentar os riscos, nós podemos enfrentar a incerteza, nós podemos enfrentar o medo de falhar. Nada é mais valioso do que a presença do Senhor. E ela está conosco e em nós.
Se isso não for o combustível que te faça correr e dizer, eu vou agora, eu não sei mais o que pode ser. Olha com José, Gênesis 39, 2. José, o cara que ficou preso, não, você sabe o que aconteceu com José. Mas está lá, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando eu tinha medo, lá no começo do ministério, o Senhor me mostrava José, e mais de 4 vezes aparece a expressão, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. E nos momentos mais difíceis dele, o Senhor estava com José. E na hora da conquista e da vitória, o Senhor estava com José. Ei, o Senhor está com você. Oh! Aí vem Josué 6, 27. E a palavra diz, assim o Senhor esteve com Josué e a fama de Josué se espalhou por toda a região. No primeiro versículo com José, porque Deus estava com ele, José prosperou. Vocês leram o versículo? Diga, porque Deus está comigo, eu prosperarei. Eu prosperarei. Diga um grito bem alto, eu prosperarei. Eu prosperarei. Diga, a Zoe prosperará. A Zoe prosperará. Amém. Amém. Agora aqui com Josué, o que está escrito é, até rimou. A fama dele se espalhou por toda a região. Você vai dizer, pastora, mas o Senhor mandou a gente ser humilde. Não confunda humildade com aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida, que é grande. Essa mascarazinha do crente piedoso que, não, tudo não, me deixa aqui, está ótimo. Quando Deus quer que você vá além, quando Deus quer te levar mais alto, quando Deus quer se revelar de uma maneira mais poderosa através de você, como você nunca imaginou, deixa esse espírito de miséria para trás. Deixa esse espírito de pequenez, porque o reino de Deus é grande. E a identidade do meu Deus, não sei se você já leu, mas na minha Bíblia diz, o Senhor é grande, o Senhor é grande, grande é o Senhor. Aleluia. O Deus grande deseja que nós sejamos conhecidos por quem Ele é em nós e através das nossas vidas. E isso não é soberba. Isso não é orgulho ou vaidade. Isso é a convicção de que Ele não cabe. Ele não cabe na pequenez, na miséria. Ele não cabe. Nosso Deus é muito grande. E a gente precisa imaginar que quando estivermos cheios dEle, Ele nos levará para que sejamos sim conhecidos por toda a terra. Tem alguém aqui que acredita? Mas essa igrejinha pequenininha. E por que eu estou falando com uma pastora lá de São Paulo? Pedindo apoio e suporte. Uma pastora lá do interior, lá do sertão, lá de fora. Uma missionária de fora da Europa pedindo suporte. Porque o Senhor faz assim conosco. O Senhor faz assim com aqueles que creem nele, que confiam nele, que dependem dele e que vão viver e assumir a sua identidade nele e terão coragem de fazer o que ele manda. Amém. Aí ele faz prosperar e ele faz com que a fama corra por toda a terra. Amém. Eu vou viver, estou pedindo a Deus aí, eu já disse não sei quantas vezes aqui, entre 30 e 40 anos aí, e nesse tempo, a minha oração é que eu possa ver a Zoe alcançando as nações da terra. Amém. E as pessoas ouvindo falar de um povo cheio do Espírito, de um povo cheio de unção, de um povo cheio de ousadia, de um povo cheio de fé, que tem para liberar sobre aqueles que necessitam. Amém.
Eu vou contar um testemunho para vocês, eu acho que eu nunca contei aqui. Nesse tempo que eu fiquei de licença, o Senhor me levou para um dos livros de Valnice, em um dado momento. Vou dizer a vocês como é que eu funciono, né? Então, do lado da minha cama tem 5 ou 6 livros que eu leio ao mesmo tempo. E aí eu começo eu fico muito naquele. Mas, quando eu vou antes de dormir, que eu sempre leio, se o Espírito me disser aquele, pega aquele, eu já pego aquele. Então, eles vão, tá tudo diferente assim. Um está no meio, outro está perto do fim, outro está no começo, e aí vai. E eu tinha começado a ler um livro da Valnice chamado Personalidades Restauradas. Mas era um livro antigo. Acho que foi digitado com máquina de datilografia. Então, a linguagem é uma linguagem muito pesada, ainda com vós sabeis, o livro todo, uma coisa bem... Então, ele não é muito fluido, a leitura não é. E ele acabou ficando lá no fim. Mas eu estava orando ao Senhor, logo depois do corte na mão, e eu estava dizendo, Senhor, não me deixe parar. Não me deixe parar por medo, não me deixe retroceder por qualquer coisa. Eu quero viver todo o propósito do Senhor. Agora eu preciso de uma palavra tua para me mover. O Senhor sabe que eu preciso, porque se eu tiver, eu me movo debaixo dessa palavra, não tem quem me segure. Mas eu preciso te ouvir. E aí, naquela noite, o Senhor disse, pega esse livro. E eu, Valnice. Peguei. Não estou diminuindo o conteúdo de Valnice. Valnice é maravilhosa, tem um conteúdo muito bom. Era só aquele livro que tinha uma leitura mais difícil. E aí eu peguei. E ela estava falando sobre as portas da cidade de Jerusalém. E ela vai fazer uma analogia com cada porta lá da cidade. E ela vai ali trazendo sobre o que Deus quer fazer, restaurando nossa alma, restaurando a gente nas diversas dimensões. E tem uma hora que ela fala da porta dos peixes. É no momento que eu pego o livro, estava nisso, porta dos peixes. E ela começa a dizer a concepção dela da porta dos peixes. E ela diz que por muitos anos no ministério dela, lá na África, uma missionária da Convenção Batista, sozinha, num trabalho bem pequenininho lá, ela dizia, Senhor, abre a porta dos peixes e faz com que as multidões venham receber o que o Senhor colocou em mim para lhes dar. E aí ela escreve a oração que ela fazia. Aí eu fui para o meu diário, escrevi a oração e comecei, Senhor, eu quero isso. E todo dia eu ficava orando. Senhor, abre a porta dos peixes e faz com que as multidões venham a mim receber o que eu tenho para lhes dar, porque o Senhor botou em mim. E aí, depois da primeira semana, perto de terminar a primeira semana, eu fui com o Paulo para a praia. E eu estava com o braço ainda enfaixado, a mão enfaixada, para tomar banho de mar não podia ainda. Eu enfaixei, botei um saco de supermercado, comprei uma boia de bebê. Olha a minha engenhoca. Não ia deixar tomar banho de mar. Entrei lá e ficava assim, ó, com o cotovelo em cima da boia e pulava quando as ondas vinham, estava cheio de onda alta que só eu pulando para não molhar. E aí estou lá. De repente, diga comigo, querido, de repente. Porque Deus é Deus de repente. De repente, um peixe pula da onda e bate aqui em mim e fica aqui no meu coração. Aleluia. E eu fico paralisada e ele fica um tempão. E então ele volta para o mar. E eu parei diante daquela experiência. E eu virei e disse, amor, tu viu isso? Ele, não. Eu disse, um peixe. Ele pulou e ficou aqui no meu coração, ficou se batendo em mim. Ficou muito tempo. Aí Paulo disse, o que é que tu está orando esses dias? Eu disse, eu estou pedindo que Deus abra a porta dos peixes. E que venham a mim para receber do que eu tenho para dar. Aleluia. E eu não sei se você pode achar isso uma besteira, mas eu saí de lá. Quem sou eu? 8 milhões de pessoas. O Senhor mandou um peixe para mim. Ah, meu querido Josué, ele foi o sucessor de Moisés e vocês sabem como ele conquistou. Samuel, 1 Samuel 3,19, o Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia e ele não deixava nenhuma de todas as suas palavras cair por terra. O Senhor estava com Samuel enquanto Samuel
Você não vai ficar na estatura em que você está, porque o Espírito de Deus opera em nós para que nós cresçamos à estatura de Cristo. Amém. Enquanto crescia, não deixava nenhuma das palavras que ele lançou sobre Samuel cair por terra. Você já recebeu a palavra de Deus? Alguém aqui já recebeu a palavra de Deus? Então saiba, o Senhor está com você. E enquanto você cresce, não cairá por terra nenhuma das palavras dele para a sua vida. Oh! Davi! 1 Samuel 18,14, Davi tinha sucesso em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Você pode dizer, Davi tinha êxito em tudo o que fazia. Por quê? Qual era a fonte do êxito de Davi? Era porque Davi era o bambambam? É porque Davi sabia fazer melhor que os outros? É porque o Senhor estava com ele. Agora pergunta, quem está com você? Então é possível você ter êxito ao invés de falhar e fracassar? Sim. Onde você vai colocar a sua fé? No Senhor? Então você vai ver o êxito. Agora coloque na sua debilidade, aí você vai ver o fracasso possível. Quem quer mudar o olhar hoje? Ah, Senhor, nos ajuda a olhar para Ti. Nos ajuda a olhar para Ti, somente para Ti. Ezequias, 2 Reis 18:7. 2 Reis 18:7. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Era bem sucedido. Não sei como é que está a versão aí. Tinha êxito em tudo que fazia. Êxito. Eu quero que você saia daqui nessa noite, colocando essa palavra no seu bolso e não deixando ninguém tirar. Dizendo assim, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. E porque o Senhor está comigo, e não só está comigo, está em mim. Porque aqui, nem estava nele, mas é com a gente, o Senhor está em nós. Eu terei êxito. É porque você ficou perfeito? É porque o Senhor está com você. Amém? E aí eu quero apontar para Jesus, o Emanuel. Olha que coisa. Quando Deus encarnado vem à terra, que o anjo vai avisar que ele vai chegar, o anjo diz assim, em Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa... Alguém pegou? Alguém pegou? Agora olha ali, Jesus, sabe o que isso quer dizer? É Deus com você. É Deus comigo. É Deus conosco. É Deus conosco. É Deus conosco. Então, nós não precisamos parar por causa das incertezas, por causa da probabilidade de falharmos ou não. Nós vamos avançar em todas as áreas da nossa vida, sob a certeza de que teremos êxito, de que prosperaremos, de que nenhuma palavra sobre nós vai cair por terra, porque o Senhor é conosco. Amém! Amém. Oh! Agora eu quero já ir me encaminhando para o final com uma pergunta. Mas e se mesmo Deus conosco, você pode se perguntar, e se mesmo Deus comigo eu falhar? A gente pode falhar? Sim. E agora? Aqui eu volto para a autora, sobre a qual eu comecei a referência a ela no começo da pregação. A respeito de quem, perdão? Brené Brown diz assim, a vulnerabilidade é o ato de se mostrar ao mundo com todas as suas imperfeições, sem a garantia de sucesso ou aprovação. É mostrar-se como você é. E por que isso é importante? Ela vai dizer.
Quando nos mostramos como realmente somos, aceitamos que não precisamos ser perfeitos para sermos dignos de amor e de pertencimento. Isso cria uma base sólida para termos uma alta autoestima e para sermos corajosos. Qual é a base bíblica disso? Eu vou lhe dar. Romanos 5:8. Diz assim, ó. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Ele te amou, entregou o Filho dele por você. Deus te amou e demonstrou o amor dele por você quando você ainda era o quê? Pecador. Você pode se mostrar como você é a Deus, porque Ele não te ama porque você ficou melhorzinho, é porque Ele decidiu te amar primeiro. Quando nós temos essa certeza, eu sou filho amado, eu posso ser quem sou de verdade. Eu não preciso usar máscara, porque eu sei que o meu Pai me ama como sou. Porque isso é importante, amados. Isso é fundamental, porque a gente enfraquece quando a gente carrega o peso da máscara sobre nós. Ninguém aguenta ser quem não é muito tempo. Tem uma hora que você já não lembra mais se você é o legal, o chato, o carrancudo, o sorridente. Porque você botou umas máscaras aí. Qual é que você está usando hoje? Mas para você ficar mais leve, você precisa se mostrar como você é. Sabendo que Deus te ama, isso te dá segurança de ser, apesar de. E aquilo que é vulnerabilidade, Ele vai te ajudar a enfrentar. Olha que lindo, Efésios 2:8-9. Vocês são salvos pela graça. É por meio da fé. Não vem de vocês. Não vem de vocês. Não vem da perfeição de vocês. Não vem porque vocês são os santos, santinhos, bonzinhos, maravilhosinhos. Não vem de vocês. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Você quer se gloriar? Se glorie no Senhor. Porque apesar da sua vulnerabilidade, Ele não abre mão de você. Sua dignidade está diante de Deus. Porque você foi criado à imagem dEle. Ele olha para você e vê a imagem dEle. Oh, meu Deus, mas está borrada com pecado, está sujo, está fedendo. Mas Ele está lá, a imagem dEle está impressa no teu DNA. Ah, como esse amor e como essa certeza deveria nos elevar de um lugar de autocomiseração para um lugar de ousadia e coragem. O Senhor me faz ouvir agora alguém pensando assim, mas você não sabe qual é a minha família. Meu irmão, sinto muito, eu venho de uma família disfuncional. Mas tudo mudou radicalmente na minha vida quando eu entendi qual era a minha verdadeira família. Ela é formada de Pai, Filho e Espírito Santo. Que me geraram nele. Com um propósito maravilhoso, muito maior do que eu poderia pensar, sonhar ou imaginar. Jeremias 31:3 diz, o Senhor lhe apareceu dizendo, eu a amei com amor eterno. E com amor leal a atrair. A gente pode trair. A gente pode fazer o que não gostaria. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Deus que é teu Pai e te ama, Ele te atraiu para Ele com um amor leal, mesmo que você seja desleal a Ele. E com um amor que não termina hoje nem amanhã. Ele é eterno. Desfrute deste amor eterno. Por fim, amados, eu quero terminar com o exemplo de um homem que foi vulnerável e teve a coragem de ser autêntico. Brené Brown afirma que quando você se arrisca a tentar algo novo, ou a pedir ajuda, ou a admitir um erro, você
está revelando a coragem de ser autêntico. Ela diz, esse é a maior força da vulnerabilidade. A coragem de ser autêntico. Sabe quem para mim é o exemplo da autenticidade? Um homem chamado Davi. Davi, ele comete pecado, ele comete adultério com Batseba. E após cometer adultério, ele faz um plano para poder matarem o marido da mulher. Esse caba foi um caba safado nessa hora, minha gente. Caba safado sem vergonha. Ele traiu e assassinou. Meu Deus. Mas sabe o que Davi vai dizer em 2 Samuel 12:13? Davi diz a Natã, pequei contra o Senhor. E depois o texto todinho é Davi admitindo a falha de caráter dele, a vulnerabilidade dele, o pecado dele, e ficou registrado. Vou lhe dizer mais, esse Davi escreveu cânticos falando do pecado dele e da miséria dele. Quem aqui quer compor uma música com a sua própria miséria? Senhor, eu te amo porque eu sou uma covarde, porque eu sou incrédula tantas vezes, porque eu te desobedeci ontem e amanhã também te desobedecerei, porque... Davi escreve um salmo falando das vulnerabilidades dele. E entre essas vulnerabilidades ele está reconhecendo que adulterou e matou. Meu Deus! Aí tem uma hora que Davi faz um censo da cabeça dele, cheio de orgulho e vaidade. Eu vi um pastor aqui nesses dias que eu acho que ele estava de orgulho ferido. Porque um determinado candidato não subiu no trio que ele organizou. E ele passou não sei quantos dias só metendo pau no candidato. Metendo pau. O vídeo 1, vídeo 2, vídeo 20, vídeo 28. E todo mundo metendo pau nele. Mas ele enlouqueceu o cabeçote. Para mim, orgulho ferido. Porque tem gente que quando o orgulho é ferido, meu amigo, a pessoa vira insensata. Alguém já conheceu alguém assim? Perde a sensatez, não consegue mais pensar, vira um babacão. E Davi estava cheio de orgulho quando fez esse censo. Tipo assim, a gente bombou, cara. Olha, o reino sobre o meu governo está bombando, vocês vão ver. Aí Deus vai, pega Davi e diz assim, você fez uma besteira, agora você vai ter que escolher, porque o meu juízo vai ser grande. Quando Deus dá uma lapada em Davi, sabe qual é a resposta de Davi? Em 1 Crônicas 21:8, Davi disse a Deus, pequei gravemente ao fazer isso. Agora, ó Senhor, eu te suplico, perdoa a iniquidade do teu servo. Tenho sido muito tolo. Davi não diz que é tolo. Que massa. Ele não chama para ele isso, mas ele diz, eu tenho sido. Não significa que eu serei. Alguém pegou? Agora, sabe o que eu acho que a gente precisa? E aí é quando Deus restaura tudo. É quando a gente tem a coragem de ir para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu tenho sido tola. Será que essa palavra só encontra lugar em mim? Ou talvez você precise em alguns momentos ir para o Senhor e dizer, Senhor, eu tenho sido tão impaciente. Eu tenho sido tão incrédulo. Eu tenho sido tão nervoso, irado. Ô Senhor, eu tenho sido tão passivo. Eu tenho sido tão medroso. Eu tenho sido tão preguiçoso. Eu tenho sido tão infrutífero. Eu tenho sido tão desesperançoso. Eu tenho sido tão apático. O que você precisa de ir para Deus e dizer, Senhor, eu tenho sido, mas eu não quero ser mais. Às vezes a gente vive momentos na vida da gente que a gente imagina assim, não é possível restauração. Não é possível que o Senhor restaure. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, onde houver um coração que se quebrante,
E seja vulnerável diante de Deus, sem máscaras, dizendo: Senhor, eu tenho sido tão pecador, eu tenho sido tão inconstante, tão volúvel, eu tenho sido tão covarde. Onde houver esse coração, saiba, ali há a possibilidade de restauração, de transformação, de novidade de vida. E essa é a nossa esperança, porque ai de nós, se a gente fosse depender de quem a gente é. Ai de nós, se Deus só nos aceitasse depois que a gente consertasse tudo que precisa consertar. Ai de nós, amados. Mas sabe o que me faz ser apaixonada por Ele? É porque quando eu chego diante de um espelho e eu olho para mim, tendo a coragem de buscar ver as minhas vulnerabilidades sem negá-las, sem maquiá-las, e eu digo assim: oh Deus, como eu ainda sou incrédula. Oh Deus, como eu ainda preciso de validação. Ah, Senhor, como eu ainda dependo de um elogio, como eu ainda necessito de encorajamento. Senhor, miserável que tenho sido eu. Ah, Deus, me faz uma mulher cheia de fé. Eu quero trocar essa vulnerabilidade da incredulidade por fé. Me faz ser uma mulher que confia em Ti de tal maneira que não depende de nenhuma variável externa, de ninguém. Me faz ser uma mulher corajosa, ousada, que simplesmente crê e confia. Muda em mim o que precisa ser mudado. Me liberta dessas mazelas que me impedem de avançar. E me leva além. Oh, Pai, eu tenho sido, mas não quero ser mais. Ouve e responde a minha oração. Eu não quero duvidar que nós podemos construir os prédios que Tu disseste que iríamos construir. Eu não quero duvidar que os ônibus chegarão para receber do que o Senhor depositou em nós. Oh Deus, eu não quero duvidar que nós vamos às nações para fortalecer a Tua noiva nos confins da terra. Restaura a minha fé. Renova a minha fé, aumenta a minha fé. Eu não quero ser quem tenho sido. Oh Deus, em nome de Jesus. E quanto a você, meu irmão, minha irmã, Davi tem um versículo tão lindo que representa tanto ele. Ele diz no Salmo 139, 23 e 24: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Quais são as inquietações que têm roubado tanta energia sua? Diga a Deus: sonda-me, Senhor. Conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Me dirige pelo caminho eterno. Seja autêntico com o Senhor. Porque sabe o que você ouvirá dele? Saia daqui com essa palavra no seu coração. Deus te dirá: filho, filha, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua vulnerabilidade.
Se o sentido dela comum é fraqueza, esse versículo é para nós. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é Ele quem vai dizer em Hebreus 4,16. Assim como você está, assim, aproximemo-nos do trono da graça. Não é o trono do juízo, amados. É engraçado que Hebreus vai falar do trono da graça, desse favor imerecido, dessa capacitação sobrenatural. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Para quê? Para receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento da necessidade. Em frente à minha mesa de trabalho, eu peguei meu papelzinho e trouxe para mostrar a vocês, para provar a vocês. Fica na janela e eu prendi numa coisinha da janela e todas as vezes que eu estou no computador, que eu levanto a cabeça, eu vejo o papelzinho. Eu escrevi lá. Porque nos momentos em que as minhas vulnerabilidades estão se amostrando, aí eu leio a palavra de Deus que se cumpre e não volta vazia. E que diz assim: Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Agora olha que tremendo. Tem propósito. Para que em todas as coisas, em todo tempo, todas as coisas, todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E tem hora que eu estou assim meio baqueada e eu digo: em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que me é necessário, eu vou transbordar. Porque o meu Deus é poderoso para acrescentar sobre a minha vida toda graça de que eu necessito. Então pegue emprestado para você. E quando você estiver paralisado pela sua vulnerabilidade, seja corajoso como Moisés. Seja corajoso como Davi. Seja corajoso para dizer: eu avançarei sob toda a graça que o Todo-Poderoso me concederá. Amém?